Olá, sejam muito bem-vindos ao Bankless Brasil, onde exploramos o que há de novo no mundo das finanças e muito mais. Falamos sobre DeFi, NFT, DAOs e muito mais. Eu sou o Guelph, comigo, Danco, e estamos aqui para te ajudar a se tornar mais Bankless. E aí, Danco, como é que você tá? Fala, Guelph. Vamos falar de DAO hoje, então? Hoje o assunto é DAO. Eu trouxe o Danco aqui para a gente conversar com você, explicar nossa visão um pouquinho, dar aquela pincelada no que é uma DAO e falar também sobre o nosso grande editorial DAO Talks, que está imperdível. Se você quer ter uma DAO, saber como funciona uma DAO, começar uma DAO, trabalhar para uma DAO, esse é o melhor artigo ali que nós temos dentro do Bankless Brasil. É isso aí. Mas vamos lá, começando a falar sobre DAOs, vamos dar uma pincelada no pessoal ainda que não sabe o que é uma DAO. Na sua visão, na sua opinião, você que tem trabalhado para uma DAO aí faz um tempo já, o que é uma DAO? Hum, É difícil definir, né? É um termo que anda em constante evolução aí, né? Mas ele já surge lá em 2014, lá pelo próprio Vitalik, trazendo esses termos lá na Ethereum Foundation. E basicamente DAO, né? Decentralized Autonomous Organization, né? É a sigla para Decentralized Autonomous Organization. Hoje em dia, muito do que a gente tem de DAO hoje, ela é pouco descentralizada, muito pouca autonomia dos usuários, e mais ligado a formas de a gente organizar, né, e coordenar o trabalho ali. Então, é um caminho aí, uma coisa que tem se trilhado para tornar elas mais descentralizadas, tornar as pessoas que trabalham nela mais autônomas, né? E colocar cada vez mais as decisões em smart contracts, colocar tudo em blockchain, ter tokens de governança. Mas basicamente aí é uma organização, né? A gente fala de organization por causa disso, uma organização, então ela pode ter vários fins aí, desde prestação de serviço, formulação de um protocolo, de um aplicativo, um grupo de NFT, um grupo de amigos que resolvem se reunir, uma comunidade ao redor de um artista, tem, enfim, infinitas possibilidades aí de que tipo de organização a gente está falando, né? E ela funciona de forma que os membros podem tomar iniciativa, né? Ela funciona de uma forma que a proatividade é incentivada, justamente para que as pessoas tomem iniciativa, assumam as frentes de diversos projetos, né? Exerçam a sua liderança, e descentralizada justamente por causa disso, né? Porque ela começa a tomar várias formas ali, ela começa a crescer para alguns lados que a gente às vezes nem imagina, e, e o cara que é chefe de um determinado projeto, ele pode ser um mero contribuidor em outro, ou ele está lá só para votar nas propostas. Então, ela não tem uma hierarquia verticalizada, né? Um organograma verticalizado. Ele é muito mais. Eu sempre falo assim, parece uma ameba, né? Uma coisa meio amorfa, assim. Ela vai crescendo para os lados aí, a gente não sabe nem para onde que ela está O indo. que é esse verticalizado? Você pode dar uma explicação breve do que seria isso, comparado? Poderia dizer assim, um corporation, né? Uma empresa. Então, você tem o chefe, né? O líder, o gerente, né? Você tem lá o diretor-geral, embaixo dele, né, você tem Ou CEO, é o CEO, seria. o CEO, você tem embaixo dele o CFO, o CMO, o CTO, né, o seu, digamos, o diretor de marketing, o diretor de finanças, o diretor de não sei o quê. Embaixo de cada diretor desses, não sei quantos gerentes, e até embaixo de cada gerente, os project managers, nós temos, né, uma infinidade ali. E normalmente você não vai ver lá o diretor de marketing trabalhando como, sei lá, um cara lá na linha de produção, lá martelando prego, né? Na DAO você vê isso. Você vê o cara que ele é chefe de um determinado projeto, head de uma guilda, coordenador de, enfim, qualquer coisa, mas em outro projeto, outra coisa, ele é um mero contribuidor lá, ou ele tá só, ou é uma pessoa que está só lá dando sua contribuição através de voto, de palpite, ou enfim, às vezes o cara é, por exemplo, designer. Então, pô, eu sou chefe lá de um determinado projeto lá da guilda de escrita, eu publico o DAO Talks toda semana, mas digamos que eu fosse também um ótimo designer lá e eu contribuo eventualmente lá na guilda de designer com o meu trabalho operacional,
braçal lá de fazer o design, elaborar o design, entregar e tal. Então ela é descentralizada também dessa forma, né? Que o cara que ele é chefe num lugar, ele pode ser orelha seca no outro, eu falo, né? O cara é o chefe no lugar, mas ele é orelha seca no departamento do outro. Então ele pode contribuir da maneira que ele quiser, assim, não necessariamente precisa seguir um cargo ali. Ah, eu faço isso. Acho que em DAOs é bom falar que ninguém é contratado, né? Como você disse no início aí, que a pessoa tem que ter aquela postura de chegar e fazer, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso, não? É o que a gente valoriza muito dessa proatividade, né? E o que nós carregamos aí como autonomia, né? A pessoa se dedica para dar aquilo que ela quer se dedicar. Então ela pode entrar lá e se dedicar para os projetos que ela quer e do tempo que ela quer, o quanto de recurso ela quer investir nisso, recurso que eu digo, recurso de tempo, né? Mas ainda assim é uma atividade profissional, ela é uma atividade, né, no caso de DAOs, né, que são atividades profissionais, onde as pessoas devem assumir responsabilidades, né? Então, quando eu começo a me colocar dentro da comunidade, eu vou subindo de membro da comunidade para um contribuidor, de um contribuidor para um chefe de um determinado projeto, líder, membro do time, né? Dependendo da DAO aí vai ter vários terminologias diferentes que o pessoal usa, mas eu vou assumindo responsabilidades que os meus colegas vão também esperar que eu as cumpra para que possa fazer o trabalho deles também, né? Então, apesar desse caráter autônomo, né? Não é a casa da mãe Joana, né? Tem uma organização, afinal de contas, somos uma descentralizada, autônoma, mas ainda é uma organização. Sim, sim, sim. E qual é a grande semelhança que você vê hoje com empresas tradicionais ou tipos de empresas assim? Eu lembro que você fala muito sobre uma cooperativa. Quais são as grandes semelhanças que você vê hoje em uma DAO comparado com o mundo tradicional? Se fala muito nisso, né? As DAOs serem cooperativas 2.0, né? Para quem não está familiarizado com o conceito de cooperativa, a cooperativa ela funciona de uma forma onde os contribuidores são, né, os colaboradores, as pessoas que estão trabalhando lá, elas são também donas daquele negócio. Então, elas são cotistas, né? São, dependendo da função que elas exercem, elas podem ganhar mais ou menos participação, mais ou menos cotas, né? Mas se assemelha muito nas DAOs no que tange à distribuição de tokens de governança ou o próprio token, né, Bank, no nosso caso, né, que é um token de governança, mas ele também simboliza uma remuneração dentro da guilda, né, um incentivo, digamos assim, dentro da atividade realizada pela DAO. Então, se assemelha muito na cooperativa dessa forma, né? Porque a gente tem os próprios colaboradores como sendo donos do negócio, né? A cooperativa, claro, tem uma formulação mais, enfim, século XX, digamos assim, né? A gente tem ainda a necessidade de ter as assembleias, ter tudo registrado em ata, junta comercial, toda essa burocracia, digamos assim, que é própria de corporações tradicionais, né? Não tem ainda essa agilidade que a gente tem na DAO, né? Então, acho que nesse ponto elas acabarão perdendo competitividade, né? Mas com certeza é uma semelhança muito importante porque cooperativa é uma coisa que existe há, sei lá, mais de 1000 anos, né? E no formato que a gente vê hoje, ela existe aí pelo menos uns 100 anos. E as DAOs têm muito que aprender com cooperativas, assim, né? Não precisa inventar a roda em vários aspectos, né? Tem muitas lições que as cooperativas já aprenderam que as DAOs podem se aproveitar. Talvez as DAOs são as novas organizações na internet, né? As organizações digitais, que as cooperativas são alguma organização tem um local físico. Isso. DAOs normalmente não tem um local físico, elas vivem na internet. As pessoas são de qualquer lugar do mundo, né? Podem participar de uma DAO. Acho que é mais ou menos por esse lado, né? Eu acho que essa é a principal vantagem competitiva, assim, né, Guelph? Porque É, vamos lá, vamos imaginar que uma cooperativa de crédito bancário e tal, o cara exerce atividade em um determinado local, ele tem uma agência física, os talentos, as pessoas que são contratadas ali, elas precisam também estar vinculadas naquele local para ir lá bater o cartão todo dia e tal.
E a DAO não tem isso, né? A gente pode buscar talentos aí nos Estados Unidos, nas Filipinas, na Índia, no Brasil, e é isso que eu acho que o DAO Talks se torna um produto muito interessante para o público brasileiro, principalmente o State of DAOs, que está trazendo esse panorama mundial aí de DAOs e o principal ponto disso é que todas elas precisam de mão de obra, assim, né? Elas precisam de trabalho. E o DAO Talks aí, ou principalmente o State of DAOs, que é um material que a gente faz quinzenal agora, sempre foi quinzenal, na verdade, mas é um material que traz aí, resumindo tudo que está acontecendo, para o pessoal já ficar ligado e, de repente, começar a entrar nesse universo aí, arrumar um emprego em DAO, começar a trabalhar e colaborar com a Web3 um pouquinho mais além de que só comprar Bitcoin, né? Começar a entrar mesmo de cabeça num novo universo aí de investir em Web3, ganhar na Web3, viver em Web3. E acho que é um produto muito, muito, muito interessante que a gente está colocando à disposição aí do público brasileiro em português, né? Que é o nosso diferencial aí. E aí, Danco, então você falou sobre trabalhar com Web3. DAOs é a única maneira de trabalhar com Web3 ou é uma das formas de trabalhar com Web3? Eu acho que é uma das formas, né? Na verdade, muito da demanda hoje que a gente tem em DAOs, que a gente observa na demanda de mão de obra, é porque muita gente boa do mercado está se dedicando à migração de empresas tradicionais, ou digamos empresas Web 2, para uma migração Web 3, né? Vocês devem ter acompanhado aí o quanto que o termo metaverso, por exemplo, cresceu nos últimos tempos, desde que o Facebook falou disso. Aí parece que também o Brasil acordou para isso, apesar de já ter muito desenvolvimento em jogos play to earn ali, né? Bastante gente já nesse universo de games, mas o público brasileiro parece que agora está acordando para que a coisa realmente está acontecendo lá fora já há 6 meses, um ano. Agora está chegando no Brasil com bastante força. Eu vejo que nas próximos meses aí, talvez semanas, a gente vai ver uma explosão aí desse termo DAO, esse termo Web3 aqui no Brasil. Eu acho que DAO vai ser a palavra do ano. É a palavra do ano, cara, porque, assim, a gente vê muitas empresas migrando para isso, né? Numa necessidade, às vezes, de marketing só, de surfar a onda, mas muitas com uma visão de longo prazo mesmo, de como se inserir nesse universo, como vão se colocar. E aí a gente vê todas, né? Disney, Nike, Adidas, o próprio Facebook. E então, muito dessa falta de gente que a gente vê nas comunidades, nas DAOs, comunidades mais orgânicas de crypto natives, né, como a gente chama, de gente que saiu de dentro da comunidade para construir alguma coisa de baixo para cima, se deve muito a isso, porque as corporações estão buscando profissionais nessa área justamente para consultoria, mão de obra, gente de UX, enfim, programadores, né? Gente aí, designers, enfim, de todas as áreas aí. Basta botar no Google aí e aparece. É interessante. É interessante esse ponto seu aí, porque muitas pessoas acreditam que, DAOs, como é uma palavra nova, ninguém conhece, não sabe o que é. Como que eu faço para trabalhar para uma DAO? Eu preciso ser programador, eu preciso ter saber de fazer alguma coisa. Na verdade, não é nada disso. Você simplesmente precisa participar, que participe de uma call ali da comunidade, começa a publicar alguma coisa. Qualquer talento que você tiver já é válido para uma DAO. Tô correto nisso, ô Danco? Total, cara. Eu também tinha essa visão, tá, Guelph? Eu também sou um cara que não veio do tech, né? Eu sou um cara que tem formação em direito e tal, e eu sempre via isso como uma barreira. E acho que é uma barreira, sabe? Tipo, falando bem a verdade, é difícil, né, para a pessoa manejar ali um Discord, entender o que está se falando sobre a linguagem do protocolo, as próprias ferramentas que a gente usa lá dentro, né, Coordinape, agora a gente está usando o The Works. Então, a gente vai criando pequenas barreiras que daqui a pouco é uma barreira grande, né? De tijolinho em tijolinho, a gente está, às vezes, construindo um muro muito alto. Então, eu entendo essa restrição, porque eu também sofro com isso. Muitos protocolos
que às vezes eu tento entrar num Discord para entender melhor a DAO, como é que funciona tal, e realmente eu não consigo, porque eles têm processos de onboarding muito complexos ainda, mas é como você diz, você não precisa ser um cara do tech para estar contribuindo com uma DAO, porque muitas das coisas que as DAOs precisam hoje não são técnicos, são simples, são ou algo que, né, precisa de um designer, precisa de um UX, precisa de alguém para escrever uma ata. Community manager também, a pessoa para organizar a comunidade. Community manager, Mas quantas vezes, Guelph, a gente já não fez call na Bankless que não tinha alguém para escrever a ata, Coisa simples. né, e publicar isso? Então, coisa simples, né? Ó, tomar nota aqui numa reunião e fazer um documento aí público, financeiro, né? Financeiro, planilhas simples que a gente precisa de fluxo de caixa e tal. Então, eu tenho focado mais nesse assunto, né? Pessoalmente falando, assim, eu tenho focado mais nesse assunto de comunidade, de onboarding, porque é algo que me interessa, é algo que eu publico semanalmente ali na Bankless, e porque eu vejo essa demanda do mercado, assim, né? E eu tenho uma convicção de que os melhores talentos vão ser atraídos para as DAOs, para os melhores gateways, né? Que eu chamo de as melhores portas de entrada. Não necessariamente os melhores lugares, mas aquela comunidade, aquele protocolo, aquela DAO que criou uma porta de entrada legal, bacana, onde as pessoas são bem-vindas e são bem recepcionadas e ela atrai talentos de uma forma eficaz, ela vai reter muito mais gente boa do que alguém que tem uma barreira muito grande para entrar, independente do talento que o cara está trazendo para a comunidade, entendeu? Esse é o interessante de DAOs. Ela permite que você entre, participe, mostre as suas habilidades. O pessoal da DAO normalmente não quer saber da onde você é, o que você faz, quem você é, a cor da sua pele, enfim, ninguém está preocupado com isso. O mais interessante é isso, que você realmente precisa ter um pouco de proatividade. Você entra numa DAO, normalmente é um servidor do Discord, que é uma ferramenta que a gente usa. Acho que as ferramentas, você deve ter algum artigo com todas as ferramentas que a gente usa, né, Dan? Não é fácil, mas temos. Isso, mas a gente vai deixar o link aqui na descrição do DAO Talks, o pessoal que quiser entrar, se aprofundar nesse assunto. Mas enfim, você entra numa DAO pelo servidor Discord, começa a contribuir de qualquer forma que você vê ali que é viável para ti, e aí você começa a receber tokens por isso. Eu acho que isso é um diferencial das comunidades hoje na internet, porque antigamente a gente tinha as comunidades, tinha lá a comunidade no Orkut, no Facebook, tinha fóruns, né? Mas não existia atividade econômica. Talvez esse seria uma evolução dessa novo modelo de comunidade misturado com essa cooperativa 2.0, e agora a gente tem essa forma de remunerar as pessoas. Isso eu acho muito bacana e eu acho que vários projetos vão adotar esse jeito, essa forma de remunerar as pessoas. É. Mesmo que não seja uma DAO por completo, que seja só um projeto de NFT, por exemplo, que é mais centralizado, às vezes não, mas às vezes tem mais centralização ali na hora de tomar decisões. Mesmo esses projetos ainda, eles têm um caminho para descentralização e distribuição de recursos na comunidade. É isso que faz a DAO ser poderosa, ali, ser grande no ecossistema. Você não acha que é isso? É isso aí, cara. Eu acho que o Web3, ela, para mim, assim, né, Web3 igual ownership, né, propriedade. E pode ter uma super simplificação da coisa, dizer que, né, propriedade de um token, de um NFT, tu ter tua própria carteira, mas olha esse exemplo que você está dando, né, a sua contribuição na comunidade é pertencimento, né, é ownership. Você vai ter um sistema de incentivos que vão te dar tokens daquela comunidade que você faz parte pela sua contribuição lá. Seja uma simples presença numa call da comunidade, por exemplo, que você ganha lá um POAP, ou uma contribuição efetiva mensal lá, por ser líder de um projeto, alguma coisa assim, que você vai receber em pagamento de remuneração ali do token de governança. Então, as pessoas às vezes subestimam esse ownership ainda, né?
essa propriedade, né, da Web3. E por um desconhecimento, talvez, da profundidade que a Web3 pode tomar ainda, né? E a gente que está no meio começa a ler e sonhar com algumas coisas, né? Mas Web3 é igual propriedade para mim. O que que, só para a gente entrar no assunto do editorial mais profundo, mas antes disso eu queria te perguntar se você acha que o futuro seria somente DAOs, você acha que as empresas adotariam esse modelo de DAOs, ou seria um ambiente mais híbrido, onde a gente teria corporações fazendo o que eles já fazem hoje, esse sistema hierárquico, ou seria né, os dois ali trabalhando junto? O que que você acha que vai ter um collab entre os dois? Assim, só uma opinião própria mesmo. É, cara, pessoalmente, né? Eu já estou quase meus 40 anos, né? Minha imaginação já não vai tão longe, mas eu acho que a gente vai viver de sistemas híbridos, assim, sabe? Muitas corporações eu acho que vão entrar nessa onda de DAOs, vão querer fazer isso como um movimento de marketing, né? Mas vão se ver numa situação de onde as DAOs são necessárias, assim, sabe? Se não as DAOs em si, mas as comunidades geradas em torno delas. Então, o cara lá pode ter, sei lá, digamos, eu vou fazer a Adidas DAO, né? E de dentro dessa comunidade vão surgir diversas demandas dos clientes, enfim, que eles não tinham como prever antes, né? Não tinha algoritmo que prevesse isso. Então, eu acho que as DAOs vão se tornar algo imprescindível para as empresas, entende? Por mais que elas queiram manter um modelo hierárquico, a DAO sempre vai existir em paralelo, assim, sabe? Sim, sim, sim. E isso é interessante porque é, a gente nunca imaginou que DAOs teriam essa posição quando a gente fala de comunidades. Quando a gente fala de comunidades e o modelo de DAOs, a gente nunca imaginou que isso seria algo possível no mundo real. Mas a gente está vendo o crescimento exponencial de DAOs. Tem DAOs com bilhões já no Treasury. E isso é um pouco assustador, mas também eu fico contente, porque a retenção de talento que as DAOs têm, comparado com o mundo corporativo, o fato de uma pessoa que mora lá na Índia, uma pessoa que mora, sei lá, em qualquer outro país, ela tem um mega de um talento, uma pessoa que sabe fazer bastante coisa, proativa, e às vezes essa pessoa não tem espaço no mundo corporativo justamente porque mora em um outro país, tem barreira de idioma, sei lá, qualquer outro problema. E DAOs, ela abre essa porta, essa oportunidade para essas pessoas e tem essa retenção de talentos. Ainda, como você falou, ainda é um pouco difícil, né? Uhum. Por ser algo novo, muitas pessoas entram e ficam assustadas, né, Uhum. Danco? Elas acham que alguém vai pegar na sua mão e te falar o que você tem que fazer, mas na verdade é totalmente o contrário. Você tem que entrar numa DAO, entrar ali num servidor e começar a mostrar o que você sabe fazer. E é uma mudança mesmo de paradigma, porque ninguém está acostumado com esse modelo de trabalho. Né? Esse modelo que você chega é mais flexível, você chega, começa a produzir, enfim. É. Eu acredito que o futuro, as empresas vão ter um espaço ali de DAO de comunidade, pelo menos de comunidade. Né? Como você disse, talvez seja híbrido, mas que para retenção de talentos, o onboard de empresas convencionais hoje, você tem que passar por uma série de pessoas ali, fazer várias entrevistas, provas, não sei o quê, Uhum. para poder entrar numa empresa. E às vezes aquele cara, no dia, ele estava nervoso e não passou, mas ele é um cara muito talentoso. Sim. E é isso que a gente está vendo nas DAOs. As DAOs estão conseguindo evoluir de forma exponencial justamente por conta das pessoas que estão fazendo aquilo acontecer. E isso é bem, bem legal também da gente falar pro pessoal. E muito assim, né? No processo de seleção de uma empresa tradicional, às vezes o cara não entrou, não é porque ele ficou nervoso, mas ele não entrou porque ele era estrangeiro, porque ele era negro, porque ela era mulher, estava numa idade fértil, que perguntaram para ela se ela tinha intenção de engravidar. Então, são questões que realmente na DAO não é questão que não acontece na DAO. Na DAO isso não existe, porque primeiro porque tu tá no anonimato, né? Segundo que o processo não em nenhum momento passa por esse tipo de coisa.
Agora, eu, pessoalmente, sou muito favorável à questão do cara entrar numa DAO, se apresentar, mostrar o que ele sabe fazer, gosta de fazer, tem interesse em fazer, mas eu também sou favorável a gente ter alguém lá dentro da DAO que pega daí esse cara ali pela mão e já bota ele num projeto o quanto antes. Um processo de onboarding rápido, sabe? E daí integra o cara rápido e como disse, né, às vezes tem barreiras, a gente tem que reconhecer que tem barreiras, a gente tem que reconhecer que nós estamos trazendo pessoas, às vezes, do mundo corporativo ou da Web 2 para a Web 3, né, que não tem facilidades com muitas das linguagens. Então, se a gente não tiver essa, digamos, proatividade da nossa parte, né, de pegar algumas pessoas pela mão e às vezes até fazer um headhunting, assim, eu vejo que tem muitas DAOs já fazendo isso, sabe, começando a fazer headhunting aí, a gente vai ter dificuldade em crescer esse ambiente, porque daí as corporações vão pegar esses caras antes, né, as corporações vão pegar esses caras e pagar bem, botar a galera dentro das empresas aí que tem com essa demanda mesmo. Danco, para encerrar, conta pra gente sobre o DAO Talks. Cara, DAO Talks, então vamos lá. Todas as quintas-feiras a gente faz uma publicação que a gente chama de DAO Talks, tá? Quinzenalmente, essas publicações vão ser um produto que chama Estado das DAOs. Esse Estado das DAOs é um material preparado pela guilda de escrita da Bankless Global, né? Não é um produto exclusivo da guilda brasileira, mas é um material traduzido para o português, onde nós vamos trazer ali vários artigos sobre DAOs, e artigos, insights desse ecossistema, que vão ser já curados pela nossa guilda de escrita da Bankless, né? Então tem uma seleção ali de diversas fontes diferentes de informação, vários autores diferentes, e aí a gente traz isso resumido ali para o assinante poder ter o panorama geral de tudo que está acontecendo no menor tempo possível, né? É uma leitura ali de 15 minutos. Então a gente acredita nisso como uma grande entrega de valor ali para os assinantes da Bankless, né? Um produto que nós tivemos 10 publicações gratuitas dele, agora nós passamos a fazer a exclusividade para assinantes premium, né? E trazemos isso como realmente uma entrega de valor no sentido de economizar o tempo da pessoa. Nós temos uma curadoria excepcional da Bankless, que hoje é a maior DAO de mídia nesse assunto e é, sem dúvidas, uma sumidade nesse assunto. E a gente traz isso aí mastigado, digamos assim, né? Em português ali. Perguntasse para mim, isso é para todo mundo? É para todo mundo. Por que eu digo isso? Porque se você está na Bankless, se você chegou aqui, você já está no caminho certo. Se você está aqui, você provavelmente tem um interessezinho e começou a brilhar o olho para trabalhar em Web3. Então, é para você. Não é só para quem quer abrir DAO, né? É para quem quer trabalhar numa DAO. Então, nós temos diversos artigos lá, como começar, como entrar num servidor Discord desse, como se portar, como começar a criar nome e seguir a carreira lá dentro, né? E aí nós temos, sim, artigos mais aprofundados de como administrar uma DAO, questões de governança, coordinate, como fazer a remuneração e os incentivos dentro da DAO, né, para que as pessoas que comecem a assumir cargos dentro dessa DAO, ou mesmo se não estão fazendo a sua própria DAO, né, estejam assumindo cargos dentro de uma DAO que participem, comece também a ter fontes de informação e leituras aí de como estudar e se aprofundar mais nesse assunto. Lembrando que tudo isso é muito novo, né, e muda muito rápido, então o interessante é sempre se manter atualizado e por isso esse material ele é super completo, assim, né? Ele traz diversas fontes diferentes aí para o cara ficar sempre antenado em tudo que está acontecendo, de uma forma rápida. Então é isso, pessoal. Então acesse nosso site para não ficar de fora de nenhuma novidade Bankless e até a próxima. Lembrando que estamos a caminho desconhecido, essa é a fronteira e não é para qualquer um, mas estamos muito felizes de tê-lo aqui conosco nessa jornada. Valeu!